Toda vez que você vem ver um vídeo aqui no Meteoro, você clica com a certeza de que a gente vai direto pro conteúdo, sem tentar te vender nada, sem tomar o teu tempo, com os nossos interesses antes dos seus. É assim graças a esse filme aqui. Foi Náufrago, com Tom Hanks, que ensinou pra gente que enfiar comercial antes de oferecer o conteúdo é chato e é errado. Não me entenda mal, Náufrago não é um filme ruim, mas é um filme que só tem permissão para começar depois de um comercial de meia hora da FedEx. Já faz muito tempo, mas eu paguei para ver esse filme no cinema. Eu entrei na sala sem saber o que era a FedEx, o que eles faziam, não sabia nada. Eu nunca nem tinha ouvido falar na empresa, não tinha nem ouvido falar na sua frota de quase 700 aviões, muito menos no seu lucro anual de quase 2 bilhões de dólares. Nada. Mas aí eu saí do cinema munido de uma compreensão de que essa companhia tem valores sólidos, relações saudáveis com as comunidades em que atua e uma obsessão pelo melhor e mais produtivo uso do tempo. From Memphis, America to Nikolai in Russia, 87 hours. Is a shameful outrage. This is just an egg timer. What if it had been something else? A primeira meia hora do filme deveria servir para nos apresentar o Chuck Noland, esse cara interpretado pelo Tom Hanks que acaba virando o náufrago que dá título ao filme. O fato é que o filme usa todo esse tempo para nos apresentar não o Chuck, mas sim o seu empregador, que é a FedEx. Tudo que o Chuck faz, quem faz é a FedEx. Tem que ser assim porque esse personagem aparece como a materialização dos valores da FedEx. Dessa forma, o comercial da FedEx continua quando o Chuck fica isolado na ilha. Ao chegar aqui, ele se permite abrir alguns dos pacotes. O Chuck faz isso porque ele precisa muito. A ideia de abrir a correspondência dos outros não agrada a esse funcionário modelo, nem mesmo aqui nessas condições e nesse estado. O Chuck mantém um pacote fechado e se compromete a entregá-lo para a destinatária, isso se algum dia ele conseguir sair da ilha. Essa decisão é do Chuck, mas também é da valorosa FedEx, que não esquece dos seus clientes nem quando está numa pior, isolada numa ilha e separada por um oceano inteiro daquele seu faturamento bilionário e das suas quase 700 aeronaves. Na figura do Chuck, destituída dos seus poderes e lutando contra as forças da natureza, a FedEx segue nobre e altiva. Ela evolui conforme os ditames do seu ambiente, ela doma esse ambiente, ela toma a ilha para si, porque é isso que se espera de uma gigante capitalista, que ela tome posse e opere as coisas da natureza. Em Náufrago, não é o Chuck quem supera a natureza, não, é a FedEx, com seus códigos, com seus valores, com sua conduta. A empresa se mostra superior aos desafios da natureza, aos desafios da ilha. É claro que a FedEx conta com uma ajudinha da Wilson Sporting Goods, uma manufaturadora de equipamentos esportivos que, assim como a FedEx, é protagonista do próprio mercado, embora no filme a bola seja apenas uma coadjuvante silenciosa. O Náufrago de Tom Hanks foi lançado em 2000. Trata-se de uma criação corporativa, como bem sugere a mega aliança capitalista que começa em Hollywood, passa pelo setor de entregas e acaba nos equipamentos esportivos. Manifestado nos valores da FedEx e materializado em Chuck Noland, o capitalismo em Náufrago é essa força benéfica que doma a natureza e, mesmo diante de uma tremenda crise, mantém o respeito e a reverência por aquilo que é dos outros, pela propriedade privada, essa entidade que é sagrada dentro do contexto capitalista. É isso que sugere a resistência do Chuck em abrir esse pacote aqui. Resistência que a própria FedEx soube explorar num comercial. Hi. I was marooned on an island for 5 years with this package, and I swore that I would deliver it to you because I work for FedEx. That's very admirable. Thank you. Hey, but by the way, what's in the package? Nothing really. Just a satellite phone, GPS locator, fishing rod, water purifier, and some seeds. Just silly stuff. Thank you again. You keep up the good work.
Esse é o Nosso Homem, interpretado por Robert Redford, em Até o Fim, filme de 2013. O naufrágio do Robert Redford acontece 13 anos depois do naufrágio do Tom Hanks, e aqui o capitalismo já é muito diferente. Só para começar, foi o capitalismo que deixou cair aqui no meio do oceano esse container que destruiu o veleiro do Robert Redford. Também foi o capitalismo que colocou esse pobre homem numa situação muito perigosa. O capitalismo nem deve ter dado falta desse container. Para o velejador, esse container é enorme, mas para o capitalismo ele é só mais uma pecinha naquele imenso jogo de ganhar dinheiro. O nosso homem é pequeno, ele é pequeno diante da natureza, como sugere o contraste entre esse náufrago e o oceano. Ele também é pequeno diante do capitalismo. O Robert Redford tentou ser resgatado por um navio muito parecido com aquele que deixou cair o container que provocou o naufrágio. Só que ele foi ignorado. Ele é pequeno demais para ser visto por esse navio imenso. Há uma concentração de dinheiro, poder, tamanho que se manifesta e se impõe até mesmo aqui no meio do nada. Como se percebe, o capitalismo foi muito melhor com o Tom Hanks do que com o Robert Redford. Em Até o Fim, as gigantes capitalistas não são nomeadas, mas a gente sabe que foram elas que deixaram cair aquele container e que também foram elas que não quiseram ou então foram incapazes de resgatar esse pobre homem que elas colocaram em risco. Quem quer que fossem os acionistas, os donos da empresa que é dona da frota, que é dona do navio, que é dono da vida do Robert Redford, quem quer que fossem esses caras, será que eles também não investem na FedEx do Tom Hanks? Porque aquele imenso jogo de ganhar dinheiro, eles já estão jogando. Em Náufrago, com Tom Hanks, são os valores da gigante capitalista FedEx que garantem a sobrevivência do personagem título e fazem com que ele triunfe diante de uma natureza cruel. Em Até o Fim, com Robert Redford, os gigantes do capitalismo são grandes demais para contemplar os interesses e a vida do pequeno personagem. Eles provocam o naufrágio, eles negam o resgate. São duas visões muito distintas, duas visões antagônicas do mesmo fenômeno. Ambas estão expostas na mesma mídia, com os mesmos métodos e até com os mesmos símbolos. A minha pergunta é, você consegue conciliar essas duas visões ou você precisa escolher uma delas? E mais importante, o seu capitalismo é o do Tom Hanks ou é o do Robert Redford? Conheça o Mov Show, canal do UOL que, entre outras atrações, tem o Meteoro por trás da cena. É a gente falando sobre cultura pop, ciência e filosofia em mais um lugarzinho dessa internet. Toda sexta-feira. Você pode ver, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Como você sabe, o Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve um podcast exclusivo. Nele a gente expande os assuntos dos quais a gente trata aqui nos vídeos e tal. E também aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez da Sofia e também do Brian. Em agosto, os dois completam 6 meses de namoro. Aí a Sofia manda aqui uma mensagem pro Brian. Diz ela: Brian, fiz e refiz esse recado incontáveis vezes, mas é impossível resumir tudo o que queria falar em poucas palavras. Por isso, vou dizer só o mais simples e mais importante. Eu te amo e muito obrigada por tudo. Você é incrível. Obrigado, Sofia. Obrigado, Brian. Valeu, gente. Beijo.